Meu querido irmão, abra sua Bíblia, o livro de Jó. Nós vamos continuar hoje com a série de mensagens que nós iniciamos semana passada, conhecendo as armas de Satanás contra a igreja. Como eu disse semana passada, nosso objetivo, ele está dentro da orientação de Deus à Igreja de Cristo Jesus, a respeito da necessidade que nós temos de conhecer, dentro daquilo que o Senhor tem nos informado pela palavra, as estratégias de um personagem que é real e que investe contra a igreja, contra o povo de Deus, porque odeia Deus e quer destruir tudo aquilo que é de Deus, e que muitas das vezes é negligenciado pela gente. É claro que a gente vive uma situação que é real, não apenas a situação da Covid, mas a vida é real, né? Nós vivemos todos os dias por circunstâncias e situações, como crente pode ficar desempregado, pode ficar doente, ter conflitos familiares, porque a vida é natural, a vida é normal, essas coisas fazem parte da nossa existência. Porém, nós não podemos nos esquecer nunca de que existe um personagem, como eu disse, que é real, e que pode utilizar todas essas questões da vida, que na verdade são resultados da presença do pecado na história da humanidade, contra nós, contra o povo de Deus. Então não é que nós estejamos desejosos de nos especializar num assunto como este. Nós não queremos fazer pós-graduação, mestrado e doutorado em Satanás, absolutamente. Absolutamente. Nós queremos conhecer muito de Jesus, bastante de Jesus, mas é muito importante que nós não o negligenciemos, porque ele não nos negligencia. É muito importante que nós não viremos as costas para ele, porque ele não vira a dele para nós. É muito importante que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque de fato, irmãos, desde o início da criação até hoje, até Jesus voltar, ele vai fazer de tudo para destruir aquilo que pertence a Deus, dos quais nós fazemos parte. A nossa leitura hoje é um pouco grande, por isso eu deixo que vocês fiquem sentados. Nós vamos ler 2 capítulos, é o capítulo 1 e 2 do livro de Jó. Você que está conosco também nos acompanhe. A leitura é necessária e eu te aconselho depois, quando você chegar em casa, quando você tiver um tempinho, leia o livro todo. É um livro muito importante mesmo. É bom você conhecer a história, não apenas pelo que acontece no início, mas principalmente pelo que acontece no fim do livro. Nós vamos ler então o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó. Então eu vou ler um pouco acelerado, os irmãos acompanhem aí na sua versão. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava:
Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração, e era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos? A ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob o teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para lhe trazer essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para ela. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Capítulo 2. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se aposentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. E ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o teu poder, somente lhe poupa a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça.
E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que a sua dor era muito grande. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida e nós carecemos da sua orientação. Nós nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus queridos irmãos, lendo o início desse texto, parece-me que nós estamos diante de um filme de terror. Não dá nem vontade de continuar lendo o restante do livro. Mas, apesar da riqueza literária e teológica que esse livro apresenta para todos nós, por isso eu te aconselho, reitero a minha orientação, quando você tiver um tempo, leia calmamente, prestando atenção em todos os detalhes, todo esse livro. Porque esse livro mostra muitas coisas necessárias e importantes da natureza humana, da crença humana, da relação que o homem pode e deve desenvolver com Deus de forma correta. Trata das questões éticas e morais da humanidade. E logo aqui no capítulo 3 ou 4, se eu não estou equivocado, no capítulo 4, há uma pergunta que norteia toda a conversa de Jó com os seus amigos, inclusive com Deus, no versículo 17, e a pergunta é: pode o homem mortal se justificar diante de Deus? Toda a discussão está em volta de como e por que nós, a humanidade, pode e deve se relacionar com Deus pura e simplesmente sem construir argumentos que tentem convencer a Deus de que Deus tem a obrigação de cuidar do homem por causa da sua fidelidade. Mas nós poderíamos gastar aqui um ano inteiro trabalhando apenas esses 2 capítulos e mais um tanto de tempo trabalhando o livro todo. Mas a nossa pretensão, pela graça de Deus e orientação de Jesus, é olharmos para essa história, de uma forma muito particular, esse início, para continuarmos a nossa conversa a respeito da necessidade de conhecermos as estratégias, as armas de Satanás contra a igreja. E como fizemos semana passada, nós vamos dividir a nossa conversa em 3 momentos. Primeiro, as verdades fundamentais a respeito desse personagem. Segundo, ver no texto algumas estratégias, no capítulo 1 e no capítulo 2, e aplicá-las como lição para as nossas vidas. E terceiro, os resultados, se eventualmente isso acontecer, eu espero que não aconteça, os resultados de darmos ouvido às estratégias de Satanás. Que verdades fundamentais nós encontramos aqui nesses 2 capítulos a respeito de Satanás? 3 verdades eu destaquei. Meus irmãos, nós cristãos, lidamos com 2 realidades. A realidade material, na qual nós estamos inseridos, que é a realidade do cotidiano, da nossa existência, e a realidade espiritual, aonde nós temos Deus, os seus anjos que nos protegem, e temos também, Satanás e aqueles que nós chamamos de demônios. São invisíveis aos nossos olhos, mas que nós conhecemos bem a verdade da existência deles e as investidas que eles sempre têm contra nós. Mas, quando lidamos com as verdades espirituais, muitas das vezes nós cometemos alguns equívocos. Semana passada eu falei que um dos equívocos que nós cometemos é supervalorizar a figura e a força de Satanás. Então, deixe-me te falar 3 coisas muito importantes a respeito
de Satanás. 3 verdades muito importantes a respeito de Satanás. Primeira verdade, ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Ele não é. Os irmãos lembram do texto? O texto diz que vindo um dia, os filhos de Deus, e os filhos de Deus são os anjos, e Satanás é um anjo também, vieram à presença de Deus e Deus faz uma pergunta para ele: de onde você está vindo? De rodear a terra, passear por ela. Se ele fosse onisciente ou onipresente, ele não precisaria rodear a terra. Ele, aonde estivesse, ele saberia de tudo, conheceria tudo. Mas isso não acontece com ele. Por isso, ele caminha, ele anda a uma velocidade absolutamente fantástica, mas essa é uma outra questão, mas ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Nenhuma das criaturas de Deus possui esses atributos, isso inclui os anjos também. Porque esses atributos, a onisciência, a onipresença e a onipotência, são atributos exclusivos de Deus. Apenas Deus possui essa faculdade, apenas Deus possui esses atributos, apenas Deus possui essas características. Nenhum anjo, por mais forte que ele seja e mais inteligente que ele seja, e de fato são, tem a condição de conhecer simultaneamente, no único momento presente, todas as coisas. Então ele não é, repito, onisciente, onipresente e onipotente. O que significa dizer que talvez ele passe pela sua casa. Talvez ele passe pela sua residência. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade diz respeito a Jó. Nós lemos aqui o perfil ético, moral e religioso de Jó. Mas deixe-me te falar uma coisa muito importante. Integridade e temor a Deus não é garantia de isenção da influência satânica. Não é garantia. Todo cristão tem que ser íntegro, tem que temer a Deus. Mas, meus irmãos, integridade é um atributo da ética. E temer a Deus é uma qualidade essencial de qualquer religioso. Nas religiões que nós conhecemos, que não a religião cristã, que possui uma divindade, os seus fiéis também temem a esses deuses. Na Umbanda, os fiéis temem aos orixás, aos guias, aos caboclos. E vai por aí afora. Então não se engane, porque Deus fala com Jó, viu como ele é íntegro? Viu como ele é correto? Mas a integridade de Jó e a vida correta de Jó não o isentou de ser alcançado por Satanás. Não o isentou. Não pense você que por mais que você teme a Deus, por mais íntegro que você seja, por mais correto que você seja, por mais que você tenha uma moral extremamente elevada, que isso vai te isentar da influência de Satanás, porque não vai. Não vai. Terceira verdade, diz respeito ao mal. Veja que Deus fala para Jó, além de ser íntegro, ele é um homem que se desvia do mal. O que é o mal? O mal, meu querido, é aquilo que será sempre alcançado e nos trará prejuízos terríveis se nós não nos desviarmos dele. Se nós formos ao encontro dele, ele vai nos trazer prejuízos terríveis. E o mal é alguma coisa tão séria, que a orientação bíblica é para que nós fujamos até da sua aparência. Fuja da aparência do mal, quanto mais do mal. Então o mal é aquilo que será sempre alcançado e nos trará prejuízos terríveis se nós não nos desviarmos dele. Por isso é importante se desviar do mal. É importante se desviar da presença do mal. Muitas das vezes nós conversamos com as pessoas e as pessoas dizem assim, mas eu ainda não pequei.
deixe-me te falar uma coisa a respeito do mal, e do mal chamado pecado. Ele é uma construção. Ele é uma construção que envolve emoções, envolve pensamento. Lembra que semana passada eu falei que se tem uma pessoa extremamente paciente, é Satanás? Ele é capaz de colocar no seu coração e na sua mente desejos e pensamentos ao longo de um tempo, até que você se veja completamente amarrado por aquilo e não consiga ficar sem a prática pecaminosa. O mal se constrói com o tempo. Mal se constrói com o tempo. Por isso, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você sente. Porque hoje você pode sentir uma raivazinha de um irmão. Amanhã essa raiva pode se tornar um ressentimento. Depois da manhã esse ressentimento pode se tornar uma mágoa. Depois de amanhã essa mágoa pode se tornar um ódio. E daqui a pouco você não aguenta mais olhar para a pessoa. E aí o laço está desfeito, o laço do relacionamento, da afetividade, da fraternidade está desfeito. Provérbios nos orienta a fugir da mulher maliciosa. E é óbvio que também se aplica, né, às mulheres. Fujam dos homens maliciosos. Porque muitas das vezes, estas pessoas vêm de uma forma muito amigável, muito cuidadosa, e vão estabelecendo laços, se aproximando, e um dia a coisa acontece. Então, fuja da aparência do mal, porque o mal é tudo aquilo que será sempre alcançado e nos trará prejuízo se nós não fugirmos dele. E eu me lembro que uma vez eu falei uma coisa aqui que eu vou repetir. O mal, ele é bonito. Ele não é feio. Ele nunca vai chegar para você e dizer, muito bom dia, eu sou mau e vim passar o dia com você. Ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai se apresentar de forma agradável e bela. Lembra do Éden? Quando a mulher olha para o fruto, ela vê que a fruta é agradável, é bonita, é apetitosa, é desejosa, atrai os olhos. E aí ela pega. Cuidado, cuidado. Porque essas verdades, elas são verdades que nos acompanham diariamente. Satanás não é onisciente, onipresente, onipotente. A integridade e o temor a Deus não me isenta da influência satânica. E o mal é aquilo que será sempre alcançado e nos trará prejuízo se nós não nos desviarmos dele. Cuidado, cuidado. Dadas essas verdades, então, olhando para o texto, mais uma vez, vamos perceber algumas estratégias aqui de Satanás, na conversa com Deus e na investida a Jó. Primeira estratégia. Satanás é um agente incentivador do mal e do pecado. Ele fala para Deus, também pudera, né? É o homem mais rico do Oriente, está tudo bem, não falta nada, você abençoa ele, a família dele, os bens dele, não falta absolutamente nada. Aí é fácil, né? Assim é fácil. Satanás é o agente incentivador do mal e do pecado. Eu quero reiterar isso, incentivador. Por quê? Porque, meus queridos, quem comete o pecado e produz o mal somos nós. É o ser humano. Se no Éden, Eva olhasse para a fruta, achasse bonita, mas não pegasse, o pecado não aconteceria. O diabo não comete pecado. Ele já é um pecador nato. Já está condenado. Quem comete somos nós. Por isso ele incentiva, ele cria situações. Satanás é o agente incentivador do mal e do pecado. Logo, e presta atenção em como Jó vivia antes de perder todas as coisas, logo todo o ambiente que for bom
para que o ser humano viva de forma satisfatória e feliz, será sempre o seu objeto de destruição. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para destruir a felicidade humana. Ele não suporta um ambiente agradável, favorável, alegre. Até porque o inferno não é um lugar assim, né? Um ambiente agradável, irmãos, é um ambiente que promove segurança. Então, a estratégia de Satanás é minar a segurança, criar dependência de proteção, e quando a necessidade de proteção surge, ele se coloca à disposição para cuidar de você. Ele se coloca à disposição para cuidar de você. Isso é muito sério, porque ele vai lá, naquele ambiente de proteção, de segurança, de felicidade, a sua família, o seu trabalho, o espaço na universidade onde você está construindo uma relação saudável e missionária, no bairro onde você se relaciona bem com todas as pessoas e todo mundo gosta de você, porque você é um cristão fiel e temente a Deus. Então ele vai lá nesse ambiente favorável, nesse ambiente positivo e fará de tudo para destruir e minar a sua segurança. Quando você não se sentir mais seguro, aí ele se coloca à disposição para te proteger. Deixa comigo, eu vou cuidar de você. Então a primeira estratégia é destruir o ambiente de proteção no qual você está inserido, gerando em você a necessidade de ser cuidado por alguém. Segunda estratégia, Satanás não suporta um crente fiel a Deus. Dessa forma, meu querido irmão e amigo, a sua fidelidade, e presta atenção nisso que isso é muito importante, a sua fidelidade e a sua relação sincera com Deus incomoda ele, incomoda profundamente ele. É sempre um ato de angústia e de ódio. Ele odeia o crente que é fiel a Deus. Ele odeia o crente que é íntegro. Ele odeia o crente que ama a Deus. Porque o seu amor, a sua fidelidade, a sua integridade, a sua relação saudável com Deus ofende ele e promove ódio nele. Então, ele vai fazer tudo possível para desviar você da fé. Ele vai fazer tudo possível para desviar você da sua relação com Deus. Ele vai fazer tudo possível para destruir a sua espiritualidade. Para tornar você um crente doente, problematizado. E deixe-me te falar uma coisa muito séria, não é uma frase minha, é uma frase que eu vi há muitos anos. Um crente doente, um crente fanático, é pior do que um ateu convicto. É pior do que um ateu convicto. Porque o crente doente, o crente fanático, é um instrumento em potencial para gerar problemas na igreja, motivados por Satanás. Então não se engane. Você não está sozinho na sua fidelidade. Você não está sozinho no seu amor a Deus. Você não está sozinho no seu cuidado com a obra de Deus. Você está com Satanás. E ele odeia isso. Ele odeia um crente fiel. E vai fazer de tudo para destruir a sua fidelidade. Ele tentou fazer isso com Jó. Terceira estratégia. E essa, na minha opinião, é uma das mais sérias. E às vezes a gente não percebe isso, irmãos. E se percebe, às vezes não tem o cuidado de trabalhar bem isso. Terceira estratégia. Satanás usará pessoas, algumas inclusive muito próximas de você, talvez dentro da sua casa. Ele usará pessoas, doenças, circunstâncias diversas e até mesmo, irmãos, os fenômenos da natureza para te atacar no corpo, nas emoções e nos sentimentos. O objetivo dele é produzir medo,
desânimo, revolta contra Deus e o pior de todos os pecados, a blasfêmia. A blasfêmia contra Deus, contra Cristo e contra o Espírito Santo. Eu defino blasfêmia como sendo um tipo de reclamação pecaminosa contra Deus, seguido da ideia de que Deus não é mais necessário, acompanhado então do abandono da fé. A construção é muito inteligente. As circunstâncias me oprimem, doenças aparecem, pessoas comunicam algumas coisas que não são tão importantes, pessoas que me mandam abandonar a Deus, que fazem propostas satânicas, que me levam para determinados lugares, que dizem que isso não tem nada a ver, que colocar a mão ali, colocar a mão aqui, beijar dessa forma, não? Faz parte da construção do conhecimento do corpo, que olhar para as partes íntimas, cuidado que as crianças estão sendo motivadas a esse tipo de conhecimento. Conversando com um pastor semana passada, ele me falou isso. Ele me falou que na casa dele, ele policia o máximo que pode aquilo que os filhos veem na televisão. Mas às vezes a coisa foge um pouco do controle. E um dia ele colocou lá para os filhos, para as filhinhas dele, filhinhas pequenininhas, acho que 3 anos, 2 aninhos, alguma coisa nesse sentido, né? Colocou lá o desenho, ele escolheu o desenho, um desenho muito simples, né? Um desenho sem nenhuma pretensão, pelo menos, né? Ele entendeu isso, entendia isso, agora não entende mais, né? Pretensão de indução a qualquer informação pecaminosa. E quando ele foi na cozinha e voltou, ele viu que no desenho, um menininho e uma menininha, estavam um de frente para o outro, olhando os órgãos genitais. Cuidado com aquilo que você está vendo na sua casa, com o que o seu filho está vendo na sua casa. Cuidado. E aí todas essas coisas acontecem e isso vai gerando um sentimento de revolta, porque nada, pelo menos na sua cabeça, né? Nada está dando certo, nada acontece, está tudo piorando todos os dias. Aí gera medo, angústia, revolta, desânimo, até o momento em que você chega à conclusão de que você não precisa mais de Deus, de que Ele não é mais importante para você. Se você não fizer alguma coisa, Ele não vai fazer, e aí você chega à conclusão de que Deus não é mais necessário e abandona a fé. E aí o que eu disse anteriormente? Você está sem nenhuma segurança, necessitado de proteção, Ele entra e diz, tudo bem, eu cuido de você. Cuidado, Ele é muito inteligente, muito inteligente. Então, irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra isso. Ele vai minar um ambiente de segurança para gerar necessidade de cuidado. Ele se ofende com a sua fidelidade e com o seu temor a Deus e vai fazer o possível para tornar você um crente doente e fanático, porque um crente doente, um crente fanático é pior do que um ateu convicto. E ele vai usar tudo que tiver em volta de você, inclusive pessoas que são muito próximas e que até você ama, contra você, para desestabilizar a sua relação de confiança e de amor a Deus, gerando ódio, mágoa, ressentimento e o abandono da fé. Por fim, se mesmo com todas essas informações, mesmo com todas essas orientações, mesmo com todas essas construções, com todas essas verdades, com todo o conhecimento que a Escritura traz para a gente a respeito das estratégias dele, nós ainda, ou qualquer um de vocês, inclusive você que está conosco através da internet, dermos ouvidos à estratégia de Satanás, 5 coisas podem acontecer e eu vou ser bem objetivo. 5 coisas podem acontecer e eu vou ser bem objetivo.
Primeira coisa, não é necessariamente uma ordem crescente, tá? Não é necessariamente uma ordem crescente. Primeira coisa, ele vai escravizar a sua consciência, o seu coração, alimentar você com a dúvida, com a mágoa e com a revolta. Se você der ouvido a Satanás, a primeira coisa que ele vai fazer é atacar a sua mente e o seu coração. E vai promover ódio, mágoa, revolta e dúvida. E vai te escravizar. Uma vez que a consciência está escravizada em pensamentos negativos, para sair disso é muito complicado. Dá para sair, mas é muito difícil e mesmo que você saia, vão ficar sequelas. Vão ficar sequelas. Segundo resultado, que pode advir e advém mesmo, né? De ouvirmos as estratégias de Satanás, de darmos ouvido às estratégias de Satanás. É que para nós, a certeza de que os bens materiais são mais importantes do que os bens espirituais e o cuidado de Deus. Nesse tempo de pandemia, os irmãos sabem disso, não é nenhuma novidade, né? Os irmãos sabem disso, desde que a pandemia iniciou. Quantos empresários, quantas pessoas abastadas e ricas que perderam os seus bens, acabaram com as suas vidas. Porque a segurança e a proteção estavam nos bens, no dinheiro, no carro, na casa, no status social, aquilo que aparentemente promove segurança e poder. Se nós ouvirmos Satanás, ele inverte os valores e os bens se tornam para a gente elementos muito mais importantes do que o cuidado divino. Nós conhecemos pessoas que estão com a vida completamente desgastada, destruída, porque estão desesperadamente correndo atrás de bens materiais. É dinheiro, é carro, é casa, é posição social. Não conseguem se libertar desse círculo vicioso. Só pensam nisso, só falam sobre isso, só se importam com isso. Terceira situação, terceiro resultado de darmos ouvido a Satanás. Nós podemos produzir em nosso corpo, em nossa alma e em nossa mente muitas doenças físicas e emocionais. Eu não estou aqui afirmando que todas as doenças são produções satânicas. O que eu estou dizendo é que ouvir Satanás adoece a gente. Traz males físicos e emocionais. Quarto resultado, a certeza de que a religião e as suas estruturas são mais importantes do que a simples relação pessoal com Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente conversa com a pessoa e a pessoa está valorizando muito mais um banco de uma igreja, uma posição dentro da igreja, um instrumento da igreja, as crenças dele a respeito de como todo mundo tem que caminhar, etc. e tal, do que uma vida simples com Deus. Viver com Deus é uma coisa tão simples, irmãos, tão simples, que alcança o nosso cotidiano. Mas algumas pessoas só conseguem encontrar razão para serem fiéis a Deus dentro do templo, com a agenda da igreja. Se não cantar na igreja, se não pregar na igreja, se não orar na igreja, se não trabalhar na cantina, se não limpar a igreja, não estão servindo Jesus. Isso não existe. Mas não evangelizam, não são misericordiosos, não cuidam dos órfãos, das viúvas, não visitam os presos, não alimentam os famintos, que é o que a Bíblia ensina. Mas brigam, se ofendem, se magoam, porque não oraram na igreja, porque não dirigiram um culto, porque não cantaram, porque não pregaram. Dar ouvido às estratégias de Satanás é colocar a religião
no lugar da relação com Deus. Por fim, dar ouvido às estratégias de Satanás constrói em cada um de nós a ideia de que a nossa espiritualidade é tão competente que nos torna pessoas capazes de avaliar e julgar a espiritualidade dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus semelhantes, a ponto de condená-los com relação às suas falhas. Se você continuar lendo o livro, a partir do capítulo 4, os amigos de Jó começam a conversar com ele. Não esqueçam que antes a sua esposa havia dado uma orientação muito séria para ele. Você vai continuar sendo íntegro, rapaz? Você vai continuar sendo íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre logo, dá um fim na sua vida. Mas a partir do capítulo 4, até o penúltimo capítulo, na verdade, os amigos de Jó têm um embate com ele. E a ênfase do embate é: você está errado, você está sendo amaldiçoado, você pecou, peça perdão, você não está correto, Deus está pesando a mão, condenação, 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 condenação. Eu, pensando sobre esse sermão em casa, eu cheguei a uma conclusão muito séria. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família e foi acometido de uma doença terrível da sola dos pés à ponta da cabeça, a ponto de se coçar com cacos de telha. Mas nenhuma dor é tão forte e tão significativa do que aquela que alcança a nossa alma. Viver debaixo de condenação é pior do que ter um câncer. A mente não aguenta. A pessoa já está doente, problematizada, cheia de dificuldades. E você está errado, você está errado, você pecou. Imagina isso, irmãos, todos os dias, durante um bom tempo. Condenação, condenação. A dor da alma deste homem talvez fosse muito maior do que a dor física que ele estava sentindo. E o que me chama a atenção é a facilidade com que muitos de nós, ouvindo as estratégias de Satanás, dando ouvido a Satanás, construímos para nós uma ideia de espiritualidade que é capaz de avaliar o outro e dizer: você está errado, não é assim que Deus quer, Deus não quer que você caminhe assim, eu sei como Deus quer. Essa semana eu ouvi alguém falar comigo uma coisa que eu tive que ficar quieto, doeu a alma, me deu tristeza. O Senhor sabe que eu enfrento mesmo, o Senhor sabe que eu gero conflito mesmo. Para quê? Vai construir o quê? Vai, o mal. Não há humildade, não há simplicidade, mas há uma motivação satânica para condenar, para julgar, para avaliar, quando a pessoa não é capaz de cuidar da própria vida, das próprias emoções. Ele não percebe que ele está dentro da dimensão das estratégias de Satanás. A facilidade que as pessoas têm de julgar as outras, irmãos, não é sinônimo de espiritualidade, é pecado. Pecado. A Bíblia deixa bem claro para a gente. Julgar é pecado. Quem julga é o diabo. Quem acusa é o diabo. Quem condena é o diabo. Logo, aqueles que julgam, que condenam, pertencem ao diabo. Porque o que Cristo propõe é misericórdia. Misericórdia, bondade, carinho, cuidado e amor. Desta forma, nós vencemos as estratégias de Satanás. Às vezes você olha para a vida da pessoa, a pessoa está família destruída, cheia de problema, pecando e tal, mas ela se apresenta com um ar de espiritualidade, com impostação de voz, com mensagens, e você fala: meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela não consegue perceber que ela está dentro da dimensão das estratégias de Satanás, que está fazendo mal para ela e para o outro.
ela precisa se arrepender, precisa entender que não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós sejamos inteligentes, percebamos as estratégias de Satanás e as derrotemos em nome de Jesus. E a igreja é o instrumento de Deus para vencer o inferno. Nós, eu e vocês, somos os agentes de Deus nesta terra para vencer o inferno. Amém? Nós temos um tempo de louvor ainda? Vamos celebrar ao Senhor.